Irmão, tu já ouviu falar essa frase aqui? O que não te mata te torna mais forte. Pois é exatamente assim que eu estou me sentindo agora. Não é fácil ser uma pessoa sozinha, tá? Hoje eu me sinto um cara totalmente sozinho. Eu já sou assim com amizades há muito tempo e depois de um tempo aí que eu terminei um casamento, eu fiquei mais sozinho ainda. A única pessoa praticamente hoje que eu posso conversar é a minha mãe e é diferente, né? Mas eu também já estou me acostumando bastante, né? Não é simples porque vem aquele momento que você está sozinho e às vezes vem aquele sentimento fraco de que você precisa de alguém, né? Que hoje eu entendo que é um sentimento fraco de que você deva precisar de alguém, porque senão assim você não vive. Eu acredito que pegue a maioria das pessoas, mas acaba me tornando mais forte porque sinceramente também eu não faço o mínimo de esforço hoje para querer virar amigo de ninguém nem me relacionar com alguém. Tem uns primos meus que vinham aqui em casa bater um game e até deles eu já me desfiz porque eu também não tô mais nessa vibe de jogar videogame. Esses tempos atrás também eu fui fazer um exame aqui no posto perto da minha casa e nisso do nada veio um cara de carro. Pô, e aí, meu? Você não é fulano? Falei, sou eu mesmo. Sou eu, meu, ciclano, pá. Ah, pá, lembrei, tal. Aí chamou eu perto, assim. Chega aí, vamos tirar uma foto. Lembra do fulano lá? Um colega nosso. Lembra do Kiri? Lembro. Tirar uma foto, tô trocando ideia com o Kiri direto, mano. Logo, né? Falei, não, pá, só fiquei ali. Passei meu contato pra ele, mas, sabe? Poucas ideias, não tem muito contato, não quero contato com ninguém. Hoje também eu fui fazer um exame de vista no centro aqui da minha cidade. Do nada veio um cara, eu sentei assim, na verdade eu sentei do lado dele e ele, bom dia, bom dia. Aí ele veio contando que ele arrumou um trampo novo, tal, que mora com a mãe dele, enfim. E eu só meio que escutando, ele mais falava e eu mais ouvindo, né? Eu sempre fui um cara meio assim, né? Quase nunca fiquei tão empolgado assim para conversar com as pessoas, agora muito menos. E o que eu aprendo com isso é que eu pego o limão que a vida me deu e eu faço essa limonada, né? A parte boa disso tudo é o quanto eu consigo focar em mim mesmo e não ficar com uma pedra no meio do caminho, sabe? Porque muitas pessoas foram pedras no meio do meu caminho e eu acredito que talvez para você também pode ser que você tenha bastante pedra no meio do seu caminho, né? De estar com pessoas que não deixam você evoluir. Isso é muito perigoso, muito preocupante e às vezes a gente só se liberta disso quando essa pessoa não está mais ali. Às vezes a gente não tem a certa força, a certa, como que eu posso dizer, determinação, força de vontade mesmo, de falar, caramba, eu tenho que sair desse ambiente, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que sair dessa amizade, porque essa pessoa só está me afundando, só está me puxando para baixo. E eu sempre fui um cara que eu tive muita dificuldade de andar por conta própria, né? Andar com minhas próprias pernas. Eu era meio que sempre guiado por alguém no sentido de a pessoa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa e às vezes não faz, na maioria das vezes não fazia o que eu queria de fato, né? E isso só me prejudicou durante anos, né? Então, hoje eu sou um cara que eu percebo que em pouco tempo de eu estar completamente sozinho depois do término, um mês e meio mais ou menos, eu estou muito mais determinado nas minhas coisas, né? Eu consigo perceber bastante evolução. Hoje eu treino,
Vou na academia também, é pouco contato, né? Eu faço bem cedo para depois não me atrapalhar durante o decorrer do dia. E eu percebo que fica o professor de tititi com os caras, com umas menininhas que fica lá tal. Eu cumprimento assim um ou outro só, faço o meu e vou embora. Não fico conversando ali, perdendo muito tempo de treino, né? Até porque eu tenho horário para depois trabalhar de manhã ainda. Enfim, então eu sou esse cara, sabe? Eu sou esse cara mais na minha, mais no meu foco, mais pensando em mim mesmo. E o que tem me ajudado muito é eu estar simplesmente sozinho mesmo, né? Como eu falei no início do vídeo, é óbvio que bate aquela solidão às vezes, aquele momento que você acha que você precisa correr atrás de alguém, mas você não precisa, né? Você só acha mesmo. No caso, eu só acho mesmo. Eu não preciso das pessoas para guiarem o meu caminho. Eu hoje guio o meu caminho e é a melhor coisa que tem, né? Não há vitória sem dor, né? Sem dor, sem ganho. Então, não tem como você colher os frutos de algo bom se você não sofreu arduamente por aquilo, né? Então, eu tenho esse lado que é ruim do sentimento, é óbvio, a gente é ser humano e é duro você falar, às vezes você vê um vídeo do cara como se o cara fosse uma máquina, né? Não sinto nada, nada me abala, nada me afeta. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não, como eu já estou falando que eu sinto sim, bem os sentimentos, mas eu estou sendo sincero aqui e isso é controlável, né? Dá para ter o controle disso, dá para a gente controlar isso, né? E você não viver com base diante dos seus sentimentos é viver de uma maneira mais explícita, né? É viver de uma maneira mais satisfatória. Você consegue errar por você mesmo e não por outras pessoas. Você escolhe o caminho por você mesmo e não por outras pessoas. Você não vai por um caminho que alguém pode estar te induzindo num caminho errado e você se lascar lá na frente, né? É um caminho que é seu. Não tem ninguém para te atrapalhar. Não tem ninguém para te induzir ao erro. Não tem ninguém para te aconselhar algo, né? E você se estrepar lá na frente, né? Então, a melhor coisa de fato é estar sozinho e não ligar para nada, nem para ninguém, sabe? Tirando minha mãe e minha filha, não tem nada assim que eu precise ligar e me preocupar, entendeu? Não tem nada, não tem ninguém me chamando, não tenho contato no WhatsApp, entendeu? A única mulher que eu tenho no WhatsApp é minha mãe e minha filha, são as duas únicas. Contato de homem é só meu patrão, da qual eu trabalho ainda, enfim, não por muito tempo, logo vou ter meu próprio negócio também, um ou outro colega de trabalho também, um ou dois que quase um mês sem mandar mensagem, eu não mando, eles também não mandam, enfim, e é isso, né? Chega final de semana, eu faço minhas coisas, né? Vou dar uma volta às vezes, treino, às vezes eu faço um cardio, enfim. Faço minha própria comida, não tenho que ficar dando satisfação para ninguém, nem ficar preocupado com a vida de ninguém, nem ninguém ficar preocupado com a minha, né? Então, é você pegar o que a vida lhe oferece ali, o que tem ali e usar ao seu favor. Eu acredito que é isso que a gente tem que fazer, né? E como eu falei, vem às vezes uma dor, um sofrimento, mas cada vez vai ficando menor, sabe? Cada vez vai ficando mais fraco e mais fraco, né? No início é bem difícil, vem aquela sensação de correr atrás de alguém, de ter um norte, preciso desabafar, preciso compartilhar com alguém mesmo, alguém presente, sabe? Mas eu olho e falo, cara, eu não preciso dessas pessoas, eu não preciso de pessoas do passado, eu não preciso de pessoa que não vai me agregar. É óbvio que se vir alguém para agregar e acontecer, beleza, eu não vou procurar. Mas se um dia eu estiver num ambiente, puxar uma conversa com alguém puxar comigo, e eu ver que é alguém que é de boa índole, que vale a pena avançar, trocar uma ideia e sabe, trocar um contato ali, sendo homem ou mulher, enfim, e eu ver que vale a pena, beleza, eu acho que não vejo nada demais tentar, né,
também a gente não pode ser bitolado e pensar, nem todo mundo não presta. Não é essa a minha visão do vídeo aqui, né? A minha visão é de ser sozinho e não precisar das outras pessoas. Mas se tiver pessoa para agregar, é óbvio que sim. É como eu disse, né? Tem os primos meus lá, os caras são gente boa, meu, nerd, tranquilo, tá? Super de boa. Eu tenho um PC bom pra caramba aqui em casa. Placa de vídeo foda, de última geração da AMD, processador bom, bastante memória RAM. Mas eu não jogo mais, não é mais a minha vida, entendeu? Eu não tenho mais contato com eles porque não é mais minha vibe. Sabe quando a gente entra num processo de rotação e acaba mudando as coisas? Essa questão da amizade minha já vem de muito antes, né? Antes de eu casar ainda. E eu fui ficando cada vez mais na minha, cada vez mais tranquilo. Mas ainda minha ex-esposa era minha melhor amiga. Mas depois que terminou também eu senti uma falta imensa, lógico. A gente sente, como eu falei, a gente é ser humano, mas a gente se acostuma, né? O ser humano é uma criatura incrível, né? O cérebro da gente é algo incrível, né? Não tem nada do qual a gente não se adapte, né? Então, a gente se adapta aos poucos, né? E nada como o tempo, né? Nada como um dia após o outro, nada como o tempo passando, nada como você olhar hoje e ver que você está em agosto de 2026 e de repente você olhar e ver que está em novembro, e de repente você olhar e está em agosto de 2027, e você olhar daqui 3 anos, e você olhar aquele vídeo que você via, uma foto sua, uma maneira sua de agir, você perceber sua evolução e falar, caramba, como passou, como eu mudei, como que eu senti aquilo naquela época e hoje eu já não sinto mais. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? E é isso, eu queria compartilhar com vocês, é isso. Então, se você se sente sozinho, se você se sente angustiado, cara, se for para procurar alguém que vale a pena trocar uma ideia, ok, entendeu? Alguém que for que contribuir com algo, beleza. Mas não fique dependente de pessoas, tá? Não fique dependendo, muito dependente de alguém, porque uma hora talvez essa pessoa nem esteja mais também. Enfim, tente superar sozinho a dor, a solidão, entendeu? Tente ter a sua solitude e transformar isso em energia, em força, em combustível para poder chegar aonde você quer chegar, né? Porque eu acredito que esse seja o caminho. É uma nova etapa de vida, todo mundo passa por mudanças, né? A gente só não sabe quando, mas uma hora você vai passar, uma hora eu vou passar por uma outra mudança, enfim, e o esperado é cada vez depender menos das pessoas para tudo, né? Pelo menos esse é o meu foco aqui, o meu método, né? Lógico, a gente vai depender de fato para alguma coisa ou outra, mas o quanto menos você precisar, melhor é. Pelo menos essa é a minha visão. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Valeu. Robson aqui.